Meu nome é Roberta, eu sou aluna do curso Práticas de Oralidade no Ensino de Língua Portuguesa da Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje tenho o prazer de conversar um pouco sobre o tema oralidade com o professor Ribamar Júnior. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberta, pelo convite. Para mim é uma alegria poder conversar com você e discutir um pouquinho sobre oralidade. José Ribamar Lopes Batista Júnior é doutor e mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, é membro do Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do Nordeste, professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Universidade Federal do Piauí, fundador e coordenador do Laboratório Experimental de Ensino e Pesquisa em Leitura e Produção Textual, do Colégio Técnico de Floriano, é coordenador de um projeto inovador no ensino médio, o Laboratório de Leitura e Produção Textual. É um prazer conversar com você e logo no início eu quero agradecer a sua disponibilidade para conversar com a gente, ensinar um pouquinho e mostrar o seu trabalho. Muito obrigado. Bom, na primeira pergunta, nós vamos falar um pouquinho sobre o seu projeto, né? O Laboratório de Leitura e Produção Textual, com os alunos dos cursos técnicos de agropecuária e informática de Floriano. Os educandos têm atividades que privilegiam a leitura e a escrita. Qual foi a motivação para a realização desse projeto em 2010? Bem, então eu cheguei em Floriano no final de 2009, então já estava encerrando o período letivo. E ao chegar, você percebe aquela dificuldade de leitura e escrita dos alunos. Então, como eu já estava no final do período letivo, eu não podia fazer muita coisa. Quando foi em 2010, eu tentava pensar como é que eu poderia contribuir com a leitura e com a escrita daqueles alunos. Então, eu resolvi, a partir de uma garrafa PET, perguntar para os alunos o que eles poderiam desenvolver a partir daquela garrafa. E aí surgiram muitas ideias. Vassoura, sistema de hidroponia, bancos. Eu falei, então é o seguinte, vocês vão pegar as garrafas PETs e vão construir esses instrumentos que vocês estão falando. E aí, a partir daí, além disso, além de construir material, vocês vão fazer um tutorial. E é importante lembrar que em 2010, o YouTube não bombava como bombava hoje. Mas eu confesso a vocês que eu subestimei os alunos, imaginei que eles não fossem dar conta, né, desse projeto. E olha, eu quebrei a cara, porque os meninos fizeram coisas incríveis. Então eu entendi, a pedagogia de projetos, ou fazer projetos de letramento, é o melhor caminho para dar a esses alunos a possibilidade de eles fazerem atividades, né, de leitura e escrita e, consequentemente, se tornarem leitores mais atuantes, leitores mais críticos. E aí, a partir daí, surgiu o primeiro projeto, que foi o Pipoca Cultural, que, inclusive, nesse ano de 2020, estamos na nossa 10ª edição. Que bacana, muito bom. No seu laboratório de leitura e produção textual, no ano de 2013, você criou a Rádio Escolar, que em 2015 migrou para o YouTube como Radiotech, que hoje conta com projetos culturais, literários e possibilita o trabalho com a oralidade. Como esse projeto hoje é desenvolvido e qual a importância do trabalho com a oralidade? Então, mais ou menos em 2013, eu descobri o livro do Marcos Baltar. Né? Estou colocando aqui para vocês a mudança, né, que teve da Radiotech para a TV Radiotech, né, para as pessoas entenderem um pouco como é que a gente funcionou em termos de logomarca, digamos assim. Então, em 2013, eu conheci um livro do Marcos Baltar chamado Rádio Escolar. Falei, cara, que legal, acho que eu vou, então, construir um projeto, né? E aí fiz uma submissão para a iniciação científica de um projeto envolvendo rádio escolar e comecei a anunciar nas salas, né, quem tinha interesse de participar do projeto. E, para minha surpresa, muita gente, então, resolveu participar do projeto. Eu fiz uma seleção e aí a gente sentou, e é muito engraçado porque começou de uma maneira muito amadora, eu confesso que não sabia como é que deveria organizar. Então, a gente tinha vários programas, e que, na verdade, eram quadros, e a gente só descobriu quando a gente fez uma visita à rádio universitária da nossa instituição, né, na cidade de Teresina, porque eu trabalho em Floriano, que fica a 240 quilômetros da capital, então eu
fiz uma visita para entender esse funcionamento da rádio. E lá eu descobri que tudo que a gente estava fazendo estava errado. Tinha que ter uma vinheta de abertura, né, que aí tinha o nome do programa, e dentro do programa você tinha que ter vários quadros, e para cada quadro você tinha que fazer uma vinheta, enfim. Então, eu percebi que fazia tudo errado, mas mesmo fazendo errado, eu percebia que havia um maior engajamento dos alunos, né? Então, eles estavam ali lutando comigo, batalhando comigo para fazer o projeto funcionar. Então, a gente se reunia sempre à noite, porque eles tinham aula de manhã e de tarde. E eu percebia que fazer o rádio, né, o rádio online, porque a gente usava um programa chamado SoundCloud, e é engraçado que em 2013, né, o podcast já era uma realidade. Depois que o YouTube chegou, parece que o YouTube tomou de conta, e aí essa questão da rádio ficou em segundo plano. E agora voltou com tudo, né, o podcast, e eu confesso que fico na minha culpa de não ter continuado também fazendo rádio, vamos dizer assim. E o que eu observo é que no processo de construção das pautas, né, havia um cuidado muito grande de pesquisa desses alunos. Então, para formar a pauta, em primeiro lugar, eu percebia que os alunos pesquisavam bastante. E quando eles iam fazer a gravação, eu percebia, muita questão do improviso. A pauta era o norte, mas havia nesses alunos uma questão autoral. É nesse momento que eu percebia que a gente poderia fazer um trabalho melhor com a oralidade. Ou seja, a pauta, ela é um norte, mas você não precisa seguir. Porque quanto mais natural você estiver agindo, né, na gravação do programa, melhor, porque esse programa vai ao ar depois. Né? A nossa rádio ela não funcionava com transmissão ao vivo, porque a gente não tinha material, só tinha um computador na sala, eu não tinha verba naquele momento. Então a gente gravava, editava, usava um programinha, que agora me fugiu o nome, para fazer as edições, né? Então era uma coisa bem caseira mesmo, digamos. Mas eu via o empenho dos alunos em melhorar a sua dicção, eu via o empenho dos alunos em melhorar a organização das suas ideias, no momento em que havia a locução. Então, todo o trabalho da oralidade, ele era preparado no momento do próprio projeto. Então, a gente não tinha um outro momento fora, né, do laboratório, porque a nossa sala era um espaço gigantesco, tinha 50 carteiras, tinha um computador, uma mesa, não tinha a estrutura que tem hoje, né? Que teve uma zoada. Então, o laboratório, naquele tempo, não tinha uma estrutura, né? Pelo contrário, a gente tinha 50 carteiras na sala, eu queria me livrar daquelas carteiras e não conseguia. Tinha um armário, uma mesa, um computador velho, então a gente usava o programa que o próprio livro do professor Marcos Baltar indicava. E naquele momento eu percebia só o engajamento do aluno. Eu também era extremamente imaturo, né, 2013, apesar de ser 7 anos, e parece que tem muita coisa que aconteceu nesse tempo, mas eu observo que o engajamento dos alunos é que me motivava a melhorar. Tanto que a gente fez várias visitas às TVs, várias visitas às rádios, justamente para que a gente pudesse entender como era essa dinâmica da rádio. Então, naquele momento, trabalhar com oralidade, não havia, vamos dizer assim, uma didatização, né? Tinha que ser desse jeito. Eu mais priorizava a ação dos alunos de buscarem melhorar o processo de locução do que fazer um trabalho. Porque, assim, não era um trabalho feito nas turmas do ensino médio, era um grupo de 15 alunos que aceitaram participar do projeto. Desses 15, acho que a metade recebiam bolsa. Então, eu também não tinha preocupação naquele momento de fazer coisas grandiosas, porque eu tinha interesse de engajar os alunos para que eles participassem, e à medida que o tempo fosse passando, a gente fosse melhorando o processo de locução, o processo de construção de texto, de pesquisa e de edição do material. Bacana. Outro projeto de letramento desenvolvido é o Polêmicas em Debate.
Como esse projeto acontece e como o gênero debate é contemplado? Bem, eu vou então mostrar alguns registros, né, desse projeto para vocês. Aqui são algumas fotos dos debates que aconteceram no ano de 2019. Esse ano o projeto aconteceu, mas ele foi realizado pelo YouTube, né, usando o StreamYard. Então o debate ele foi online. Claro que a gente sente a falta, né, desse momento de estar no auditório, de conversar com as pessoas, mas infelizmente, né, o contexto atual não nos permite. Então, eu sempre me inquietava, né, observar que na escola o trabalho com a oralidade sempre ficava em segundo plano. Ainda hoje, né, isso é muito forte. O texto escrito ele é muito forte. Essa questão do Enem no ensino médio é muito forte. E eu confesso que isso me incomodava um pouco, né? Eu sentia falta dessa questão da oralidade. Então, em 2012, salvo engano, ou 2011, 2012, não me recordo bem, eu resolvi então trazer os alunos que estavam no segundo ano para debater. E por que o aluno do segundo ano? Por entender que ele já criou uma prática de leitura, porque ele participou das ações do primeiro ano. Porque para entender rapidamente como é que eu organizei o ensino médio na minha instituição. No primeiro ano, o foco é a leitura, no segundo ano é a argumentação e no terceiro ano é a cidadania. Por que leitura no primeiro ano? Porque a leitura, os alunos vêm de 30 cidades circunvizinhas, então eles não têm essa experiência de ler. Então, eles têm uma bagagem que ainda precisa ser desenvolvida. Então, no primeiro ano, os projetos é fazer com que os alunos leiam. Porque eu entendo que, para debater, eu preciso ter argumentos. E para poder argumentar, eu preciso ler, buscar informações, eu tenho que ter uma série de elementos para poder discutir com qualquer pessoa. E não queria o terceiro ano, porque o terceiro ano eles já estariam preocupados com o Enem. Né? Então, tem todo um processo de produção do texto escrito e das campanhas de conscientização que eles criam. Então, eu entendia que o segundo ano ele não estava 100% amadurecido, mas ele já tinha bagagem, porque ele tinha feito 2 projetos de leitura. Então, resolvi, então, criar um projeto chamado Esse Polêmico, esse debate dessas fotos que vocês viram anteriormente. E é engraçado que na primeira edição não havia debate. Né? Eu não tinha essa maturidade de perceber aquele momento de uma pessoa de um grupo perguntar para o outro. O que, na verdade, existia na exposição de argumentos e perguntas da plateia. Quando foi na segunda edição, a Denise Tamae, que é uma grande amiga e colaboradora do laboratório, ela falou, Ribas, está faltando aí um momento de interação entre os participantes. Eu falei, que é o momento de um perguntar para o outro com réplicas e tréplicas. Então, e é interessante que, assim, o projeto a gente organiza, ele sempre acontece no segundo semestre de cada ano, e a gente começa a organizar desde julho. E os debates vão acontecer somente a partir de outubro ou novembro, vai depender muito do calendário da nossa escola. Então, em sala de aula, a gente discute o gênero debate regrado, e é importante salientar que o aluno precisa entender que ele não pode sair falando o tempo que ele quer, na hora que ele quer, é preciso que haja uma ordem, né? Uma organização. Então, nas primeiras edições, eu construí um regulamento com os alunos e que foram aprimorando a cada ano. E à medida que ele foi aprimorando, a gente conseguiu chegar numa versão que a gente já usa, salvo engano, há uns 4 anos. Então, eles aprendem em sala de aula, que é o gênero debate, a questão da linguagem, né? E mais do que isso, algumas estratégias de argumentação que a gente pode, né, se utilizar como questão histórica, gráfico, né, exemplos, argumento de autoridades, né, trazer pesquisas, né, fala de pessoas, digamos assim, gabaritadas sobre aquele assunto. E aí tem todo um trabalho para que eles desenvolvam essa argumentação. E é importante também considerar que não adianta você definir um tema hoje para discutir na semana que vem. O aluno precisa buscar informações. Uma outra coisa que a gente faz também nesse processo é dizer, pesquise os argumentos contrários. Então, se eu sou a favor,
pesquise os argumentos contra, porque aí você vai ouvir os dois lados e a partir daí você vai poder contra-argumentar. Então, dessa maneira, né, o Polêmicas em Debate, ele busca trazer questões polêmicas, como o próprio nome do projeto já diz, e a gente prioriza a construção da argumentação no momento em que se enuncia. E é interessante que, para os debates, até o ano passado, que eram presenciais, ele só recebia uma fichinha que eu entregava e ele só podia anotar naquele papel. Era tipo assim, o papel A4 dividido em 4 vezes. Você divide a metade, depois divide mais uma vez. Aí vai ficar mais ou menos, acho que é A3 ou é A5, não me lembro bem agora. Então, o aluno só tem essa fichinha. Não pode levar celular para o momento do debate, né? Ele não pode levar outra coisa a não ser um papel. E engraçado que a cada ano o tamanho do cartão ele foi diminuindo. Porque eu percebia que os alunos anotavam muita coisa e ficavam lendo. Eu falei, não é para ler. Esse é o momento em que o aluno deve falar. Ele pesquisou, ele teve tempo para ler, ele teve tempo para debater com seus colegas, né, discutir as estratégias. Então, agora eu quero que ele fale. Então, esse papel precisa ser cada vez menor e eles foram percebendo isso. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar também sobre polêmicas é a repercussão que isso tem na instituição, porque mobiliza não somente os alunos, mas mobiliza os professores, os pais, os colegas de outra escola. Eu me lembro muito num debate que teve sobre inclusão de pessoas com deficiência, que uma professora de pedagogia, o debate era no sábado de manhã, e a professora levou a sua turma para assistir o debate. E aí é interessante como há uma imensa participação das pessoas que vão assistir. Pergunta pai, pergunta ex-aluno, pergunta, né, professores, do ensino superior, do ensino técnico. Então, eu gosto muito do Polêmicas, né, para mim é um dos projetos mais significativos que a escola tem por dois aspectos. Por essa movimentação e que os alunos, né, que estão assistindo, eles participam. Então, por exemplo, eu obrigo os alunos do primeiro ano a irem para que eles já entendam da dinâmica, porque no ano seguinte eles estarão no lugar de debatedores, e os alunos do terceiro ano que já passaram pela experiência estão lá para contribuir. E o mais interessante, os alunos do terceiro ano, eles avaliam, né, os alunos do segundo ano e eles mesmos escolhem o melhor debatedor de cada grupo. É uma atividade mais lúdica, mas eu acho que para poder participar todo mundo. Mas sempre no projeto, desde quando a gente começa a organizar, a definir os temas, a fazer a enquete, até o debate final em si, né, a gente tem todo esse trabalho de fazer com que eles falem. E o que eu acho muito interessante é que, de fato, isso acontece. O quanto que os alunos do segundo ano se tornam outros alunos depois da participação no Polêmicas. Eu digo sempre que a maturidade vem quando eles passam pelo Polêmicas Debate. Por quê? Porque eles são expostos. Você está ali expondo seus argumentos. Você está sendo avaliado. Então, você vai ter que ter muito cuidado com o que você diz e como você diz. Porque mesmo seja pelo YouTube ou seja presencialmente, há uma exposição. Né? E uma coisa que é importante também frisar é que, desde quando o aluno chega no primeiro ano, eu já peço autorização dos pais para poder registrar foto, em vídeo, em áudio, né? Toda a participação dos alunos no projeto. Então, isso me dá também essa autonomia de poder realizar os projetos com os alunos. Que bacana. E você, professor, lembra de algum tema, assim, do Polêmicas, que gerou muita polêmica, por exemplo, que fez muito sucesso, que chamou muita atenção? Olha, é difícil pontuar um tema assim. Eu agora não vou conseguir te lembrar de um tema específico, mas eu observo o seguinte: a gente usa um aplicativo para fazer as enquetes antes e depois do debate, né, desenvolvido pelo professor Diego, de informática, que era o nosso professor substituto. Porque a gente fazia manualmente, agora a gente faz pelo aplicativo. Eu me lembro de debates, assim, que a maioria, antes do debate, era um ponto de vista, vamos dizer assim, e depois do debate, a galera, ao votar novamente pelo aplicativo, mudou radicalmente o posicionamento. Eu me lembro, assim, não me lembro do tema,
mas eu me lembro que já tivemos 3 debates que isso aconteceu. De uma grande maioria, tá assim, 80% é sim ou não, e depois do debate houve uma mudança de 80%, passando a ser um ponto de vista que não era o de antes. Mas o que eu gosto de dizer em todo esse processo é a participação das pessoas, né? É o interesse. E esse ano aconteceu uma coisa interessante. Não sei se é interessante. Nós fizemos um debate sobre cancelamento. Se cancelar alguém era sinônimo de intolerância. E como a gente recebeu no chat do YouTube muitos comentários intolerantes. E eu precisei ficar excluindo, né? Bloqueando as pessoas para elas passarem 300 segundos sem poder comentar, porque havia muita intolerância. Acho que foi um debate que as pessoas mais assistiram. Tanto que o último era se haveria limite para a liberdade de expressão. Nossa, mas como eu estava tenso. Falei, meu Deus, vai chover de jeito. No de cancelamento, teve uma pessoa que disse, olha, eu estou aqui em São Paulo assistindo um debate no Piauí. Teve outra pessoa que queria jogar uma bomba onde estava acontecendo um debate, uma coisa assim. Então, quando foi para o último, que era sobre liberdade de expressão, eu fiquei receoso. Chamei uma aluna, né, para me ajudar a manusear aqui o StreamYard e falei, olha, você vai ter que me ajudar porque eu acho que vai ter muitas mensagens de intolerância, as pessoas dizendo que pode dizer o que elas querem, mas você acredita que a gente não precisou excluir nenhuma mensagem? Aí eu fiquei muito feliz com isso, né? Falei, olha o quanto que as pessoas são respeitosas, né? Então, de modo geral, isso assim, marca muito os alunos, e sempre a gente tem ex-alunos, tem professores, tem gente, né, acompanhando polêmicas. Bom, falando ainda sobre oralidade, você mesmo já comentou sobre o ensino. No ensino de língua portuguesa, o trabalho com os gêneros orais ainda não é tão frequente quanto o trabalho com os gêneros da escrita. A oralidade ainda é um pouco negligenciada, né? Como você já comentou na sua resposta. Você encontrou muitas dificuldades para desenvolver os gêneros orais no programa de rádio ou no projeto Polêmicas? Olha, eu posso dizer a você que eu sou uma pessoa de sorte, né? Eu errei. Eu posso dizer a você que eu sou uma pessoa de sorte. Eu não tenho dificuldades em aplicar nenhum projeto no meu departamento. O laboratório, né, em 2020, completou 10 anos. São 6 projetos que eu aplico nas turmas de ensino médio, 2 a cada ano, 2 a cada série, além de muitas outras ações, né, projetos de música, projetos de declamação de poesia, projeto de escrita acadêmica. Eu não tenho dificuldade. Porque, assim, eu penso, Roberto, 2 coisas. Eu sempre gosto de falar isso. Para mim, aluno não tem que querer. Isso é até polêmico. Mas, assim, não é que o aluno tem que querer, mas é que o aluno não tem que decidir o que é que ele tem que fazer. Eu acredito que nós, professores, temos condições de perceber aquilo que é produtivo para os alunos. Então, os meus projetos, né, nos projetos que eu aplico, sou chato, exigente, eu cobro, eu quero uma dedicação, eu não quero trabalhos perfeitos, mas eu quero alunos empenhados. Porque nem eu, estudando numa escola particular, tive a oportunidade de poder participar de projetos em que eu pudesse, né, fazer as minhas escolhas, porque os alunos escolhem os grupos, né, os alunos escolhem as temáticas, eu dou essa liberdade também para os alunos. Então, nesse sentido, eu não tenho dificuldade. O que acontece é um aluno ou outro, né, que não gosta de você, ou que acha que aquilo naquele momento não vai ajudar muito. Mas ele se auto-exclui. Depois ele vai percebendo que ele é o único que está de fora. Então, epa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, de fato, eu não tenho dificuldade, acho que por 2 coisas. A primeira, tempo, né? Eu acho que é importante, ou melhor, orientação, ou seja, os alunos sabem que eles vão desenvolver o projeto no decorrer do semestre, e não em um mês. Né? Acho que é uma coisa que é importante pontuar. Talvez muitos colegas tenham dificuldade porque queiram coisas imediatas. E um projeto que envolve uma série de ações, para mim, precisa levar um tempo. Então, eu não tenho dificuldade nesse sentido, porque eles sabem quando começam,
sabe quando termina. Então, eles vão fazer durante o semestre inteiro, né? Por isso que são 2 projetos por ano, um por semestre. E a coisa é o tempo. Então, veja, no próprio Polêmicas em Debate, nós começamos esse ano em julho. Como foi que eu fiz? Eu primeiro fiz uma enquete para a gente definir os temas. Depois dos temas, a gente formou os grupos. Porque eu gosto de organizar os grupos, né, para colocar os namoradinhos um contra o outro, os melhores amigos um contra o outro, para não virar torcida, Saudade. né? Porque se você coloca todo mundo no mesmo grupo, vai virando torcida e não debate. Né? Então, eu sempre gosto de falar isso para os alunos, né? Fazer uma provocação, na verdade, né? Para que as pessoas escutem o debate, porque se você tem 2 amigos, um de cada lado, você vai ter que ouvir as pessoas. Você vai ter que ouvir os argumentos, então você vai ter que se posicionar. Então, a estratégia é essa. Então, aí temos as aulas sobre debate regrado, né? 2 encontros, tem as atividades sobre argumentação, tem as oficinas. Por exemplo, eles fazem uma oficina chamada Como Elaborar Perguntas. Porque até para elaborar uma pergunta, por exemplo, não adianta só eu levar a pergunta lá no papel para o momento do debate. Mas se a pergunta que eu fiz, uma pessoa já respondeu, vou ter que elaborar outra. Então, eu tenho que estar atento ao debate. Então, eu não tenho dificuldade em relação aos projetos justamente por conta disso. Pela orientação, porque tem um tempo, eles sabem quando serão os debates, né? Então, já começo muitas das vezes do semestre, em relação ao polêmicos, dizendo quais são as datas, né, de realização, e na TV Radiotech, porque assim, na TV Radiotech ele não é um projeto de sala de aula, é o meu projeto de iniciação científica júnior. Então não participa todo mundo, participam 10 alunos, 15 alunos, e todos eles são bolsistas. Então, se eles são bolsistas, eles já sabem que tem que cumprir uma carga horária, né, como bolsista, e eu sou daquele professor que, mesmo que esteja no ensino médio, tem encontro toda semana, tem leitura, tem resenha de livro, tem discussão dos livros, né? Eu escolho textos para que eles leiam, muitas vezes são livros técnicos da nossa área da linguística, mas para eles começarem a se familiarizar, para eles entenderem a rotina do que é fazer uma pesquisa, porque eu sei que eles vão para o ensino superior. Então, eu cobro, eu exijo, mas ao mesmo tempo eu vou dando a eles esses espaços para que eles sejam autônomos, né? A questão da emancipação. Então, eu não tenho dificuldade. Na verdade, eu me sinto extremamente privilegiado, adoro trabalhar em Floriano por conta do trabalho, do material humano, que são os alunos. Você, eu estou precisando de alguém para isso, vai sempre ter alguém interessado em colaborar. Que bacana. Bom, última pergunta, professor. Toda a produção textual e oral dos seus alunos é direcionada para um contexto social concreto, né? Eu achei isso muito interessante. Vocês têm a revista Cais Cultural, a TV Radiotech, entre outros projetos. Qual a importância desse contexto social para a produção escrita e oral dos alunos? Então, eu tenho o entendimento que não adianta o aluno produzir, né, qualquer texto que seja para o professor. Não faz sentido essa leitura e essa produção escrita, oral ou multimodal, ela ser feita apenas para o professor para dar uma nota. Se estamos falando de gênero, né, estamos falando de leitura, de escrita, enfim, eu entendo que isso precisa circular. E eu vou dar um exemplo muito simples para você entender o meu posicionamento. Reportagem. Um repórter, um jornalista, quando vai produzindo uma reportagem, ele vai até o local, ele entrevista as pessoas, ele busca informações, ou seja, tem todo um trabalho para se produzir uma reportagem. E aí você traz esse gênero para a sala de aula. E aí você estuda, né, fala todo dos propósitos, né, comunicativo desse gênero, fala sobre a sua estrutura, enfim. E aí no final você cobra um texto, que é uma reportagem, em 30 linhas, numa situação hipotética. Né? O aluno vai entender essa relação da reportagem com o contexto social, com o contexto fora da escola. Então, eu prefiro criar projetos ou desenvolver projetos em que a gente se utilize da leitura, da escrita, da oralidade, da multimodalidade, mas que haja um vínculo com o contexto social, com as práticas sociais que a gente vive. Então, por exemplo, na revista Cais Cultural, nós temos uma editorial, 2 reportagens, sinopses e entrevistas.
Então, para a construção das reportagens, eles vão até os locais. Então, no início, a revista buscava, por exemplo, falar sobre a cidade de Floriano. Agora a gente já fez uma sobre outras cidades, como Amarante, como Bom Jesus. Então, o que foi que aconteceu? Nós viajamos até as cidades. Nós fomos acompanhados de guias turísticos ou de pessoas, né? Então, eles iam entrevistando, eles iam registrando, eles iam fotografando. Depois que nós voltamos para Floriano, que voltamos para a escola, os grupos sentavam e pegavam todo o material que eles coletaram, todas as informações e produziam a reportagem. Então, aí sim é fazer o aluno vivenciar o gênero, entender de fato como que esse gênero, né, é produzido, e não só simplesmente pensar no contexto de uma avaliação. E o que é interessante, por exemplo, nessa revista, no projeto Casa Cultural, os alunos se identificavam, eu pretendo fazer vestibular para jornalismo, professor, eu queria fazer uma nova edição, né, e a gente sempre tem umas edições extras, porque os alunos, né, pedem para fazer. Então, eles entendem melhor a dinâmica do processo de produção de texto e o quanto que eles aprendem. E vejam, olha o repertório sociocultural que esse aluno vai ter quando ele vai até uma cidade, conhece a sua cultura, a religião, a geografia, a história, porque envolve tudo isso, né? Então, é nesse sentido que eu entendo que a produção de texto, seja ele oral, multimodal ou escrito, precisa fazer uma relação com as práticas sociais. A mesma coisa acontece com a TV Radioteca, por exemplo, né, em que os alunos estão sempre pensando como que a gente pode engajar melhor os nossos seguidores. Então, não adianta o aluno fazer um programa por fazer. E eu, inclusive, nas nossas últimas reuniões, estava dizendo, olha, você sabia que a edição é um processo de escolha? A edição é um argumento. E você pode fazer cortes se você achar que coisas que foram ditas não são pertinentes, né? E justamente para eles entenderem que a televisão, quando vai fazer uma reportagem ou um programa, ou seja lá o que for, eles fazem escolhas. E essas escolhas acontecem onde? Na edição, né? Então, é por isso que eu entendo o quanto que é importante o aluno perceber que aquilo que ele vivencia na escola, ele também pode vivenciar fora dela. A escola não pode ser desvinculada da realidade. A escola não pode estar desvinculada das questões sociais. Assim eu entendo. Muito importante mesmo, né? Essa relação da escola com a sociedade, mas nem sempre a gente consegue fazer essa relação, né? Muitas escolas não conseguem fazer essa relação, inclusive no livro didático também, né? Que vem essas sugestões, mas é muito difícil a escola encaixar, né? O estudo do gênero com o que tá no livro didático. Mas, olha, sabe o que acontece, Roberto? Eu acredito que, assim, falta também uma formação inicial dos docentes, né? Os professores não são culpados desse processo. Por exemplo, hoje fala tanto de tecnologia, né? Mas nem todo mundo consegue lidar com a tecnologia porque acha que a tecnologia é o fim, não o meio. Então, eu entendo duas coisas nesse processo. Acho que a primeira é uma formação inicial, mais, digamos, de mão na massa, de como que o professor pode, né, fazer na sala de aula. E segundo, é ser parceiro dos alunos. Os projetos funcionam no laboratório, né, no Colégio Técnico Floriano, porque eu dou aos alunos o protagonismo juvenil. Eles têm autonomia, eles podem fazer escolhas, né? E aquilo que eu não sei, por exemplo, eu peço ajuda para os alunos. Então, a gente faz alguns projetos em que o material que eles produzem manualmente, eu levo para o design, para fazer um acabamento, mas esse ano, por conta da pandemia, por exemplo, né, no ano de 2020, eles criaram muitas coisas utilizando as ferramentas do Google, por exemplo. Fizeram vídeos usando o Google Slide, colocando no movimento. Então, acho que um outro processo é ser parceiro do aluno. Eles no início reclamam, acham chato, mas quando eles veem um produto, nossa, quanto que isso é transformador para eles. Que bacana. Essa entrevista vai ser muito importante para a gente. Eu queria te agradecer pela sua contribuição no nosso projeto, no nosso trabalho. E muito obrigada mesmo por dedicar o seu tempo aí com a gente. Para mim foi uma alegria, satisfação de poder contribuir com o projeto de vocês. E estamos aí, estamos juntos, que precisar. Aí eu queria
Eu queria te parabenizar também pelo projeto, pelo trabalho, por fazer a diferença na escola pública do nosso país, isso é muito importante. O professor é essencial para o desenvolvimento do nosso país e você faz esse trabalho com muito carinho, muita dedicação, e parabéns pelo trabalho e por tudo. Muito obrigado.